O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé, paz e luz. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Perguntaram para mim por que o Vale do Sal é tão importante. Primeiro é preciso compreender uma coisa. Nem tudo na vida você precisa ter um significado detalhado. Tem coisas que você só precisa dar um passo de fé. Observe primeiro quando Jesus ele encontrou o cego de nascença na entrada de Jerusalém. Jesus não o conhecia e nem ele conhecia Jesus. Mas com certeza aquele cego já tinha ouvido falar do homem de Nazaré, do homem que anunciava milagres, sinais e de que estava acontecendo um rebuliço. Toda Jerusalém, todo Israel sabia do que estava acontecendo, até fora de Israel. Inclusive, existe uma publicação de Flávio Joséfo, um homem que não tem nada a ver com o judeu, não teve nada a ver com o povo de Deus, nada a ver com a Bíblia, que chegou a relatar a história de Jesus em um de seus escritos. Então a fama de Jesus ela cresceu exponencialmente. Mas é preciso compreender uma coisa. Quando Jesus ele viu aquele cego de nascença, Jesus cuspiu no chão, fez barro e passou nos olhos dele. Nunca ninguém havia feito isso. Então a primeira coisa que a gente já começa a ver é que Jesus foi contra todos os ensinamentos e talvez até contra o pensamento dos fariseus que consideraram aquilo uma coisa imunda. Hoje tem gente que já acha meio nojento, imagine na época. E Jesus mandou ele lavar os olhos no tanque de Siloé. O interessante é que o cego não perguntou para Jesus: por que o senhor fez isso? Por que tem que ser no tanque de Siloé? Tem coisa na vida que a gente não questiona, a gente simplesmente vai. É aí que entra a situação de muita gente que quer ter fé, mas eles querem que tudo seja nos mínimos detalhes explicadinho para que eles possam crer. E o próprio Jesus responde isso: bem-aventurados que não viram, mas creram. Então creia, não porque eu vou crer porque eu tenho condições, eu creio porque eu tenho dinheiro, eu creio porque eu tenho ajuda, eu creio porque as pessoas estão do meu lado. Não, você tem que crer independente disso. E daí eu entro um pouco na história sagrada, porque tudo tem uma história. E percebo que o Vale do Sal ele ficava junto ao Mar Morto. O Mar Morto traz toda uma história. Por que é uma região tão cheia de sal? Observe que a palavra de Deus ela conta a história de duas cidades que viviam em pecado, mas era algo tão abominável, era algo tão terrível, era a cidade praticamente mandada pelos espíritos das trevas. E a palavra de Deus fala que ela foi totalmente destruída por enxofre, por fogo e sal. Eu aprendi a não ficar questionando, mas entender que nada acontece por acaso. Quando Davi levou os inimigos para derrotar justamente no Vale do Sal, ele sabia o que estava fazendo. Ele contava com a sua força militar, contava com a sua ação, porque numa batalha espiritual você tem que ter sua ação também. Não é só o lado espiritual. Você tem que buscar por Deus, você tem que dobrar o joelho no chão quando é para dobrar o joelho no chão, tem que ficar de pé e bater o pé e erguer a voz e falar: eu não aceito isso. Tem que estar direcionado pela orientação do profeta de Deus, tem que ir na força do sacrifício. Tudo isso é material. Mas é aí que entra a força espiritual. É por isso que Davi levou eles num lugar que misturava isso, o material e o espiritual, o sal, que ali era resquício daquelas cidades que foram destruídas. Aquele sal veio do céu para destruir o mal. E ali estava um poder extraordinário. Eu poderia dizer para você que aquele sal resolveria os problemas, mas eu vou falar uma verdade.
foi a ação e confiança em Davi, no poder de Deus que estava com ele para vencer aqueles inimigos no Vale do Sal. Então tudo envolveu a fé, envolveu o lugar, envolveu a ação, envolveu a confiança, onde ali ele deixou para trás aqueles inimigos que já vinham de longe, inclusive os inimigos que foram derrotados ali. Eles vinham de um longo ódio contra Israel, contra o povo de Davi. Aquilo já estava arrastando há anos e Davi deu um fim ali. Acabou ali. E é isso que me admira. Essa força poderosa, transcendental da fé. E é por isso que estamos todos concentrados nessa grande força espiritual, inclusive na quarta-feira, no estudo de quarta-feira. Você vai aprender a usar os segredos da alma a seu favor para determinar a sua vida como você quer e deixar os inimigos para trás, deixar a ansiedade para trás, deixar a depressão para trás, deixar para trás tudo que não presta e que não provém de Deus. Deus é contigo. Entenda isso. Tudo é possível através da fé em Deus. E eu sei que você vai vencer essa situação. Você não está só. Deus está contigo. O conhecimento faz toda a diferença. Agora, vamos orar e pedir a Deus, inclusive, pelo estudo de quarta-feira, para você não faltar. E você, que está numa cidade onde não tem santuário, entre em contato comigo. E se você está numa cidade que tem santuário, mas não sabe onde chegar, não sabe como ir até lá, pode falar comigo também, mandando sua mensagem de texto ou de voz para o 629-8207-1841. Dessa vez, o Vale do Sal, gente, vai acontecer lá em Campinas, da Caverna de Adulão. E eu vou falar sobre a Caverna de Adulão durante a semana. Agora é a hora da oração. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estou apresentando todos aqueles que estão sendo mobilizados num grande levante espiritual, numa grande força espiritual como um exército para passar no Vale do Sal, na Caverna de Adulão. Aqueles, meu Deus, que não aceitam carregar para o mês de setembro, para o final do ano, durante a vida, os problemas e amarrações que vem enfrentando. Pai, eu aprendi a não questionar, mas crer. E eu peço que o Senhor envie o anjo da revelação para mostrar a esta pessoa que ela precisa crer também. Eu a abençoo em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Que o Espírito Santo te abençoe, tenha um final de dia maravilhoso e uma boa semana que está começando. A semana linda que o Papai do Céu nos dá. Olha, quarta-feira, estudo de poder do livro Com Deus Todas as Coisas São Possíveis, do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Paz e luz para você. Caverna de Adulão é a posse, Caverna de Adulão é depois da unção. Caverna de Adulão é a posse, Caverna de Adulão é depois da unção. Realidade na mão, o reino que Deus preparou pra você reinar, pra glória do Senhor. E todos verão a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos, e todos verão a glória de Deus, e todos verão a glória de Deus em tuas mãos. Tome posse mesmo.